Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil. Como eu sempre digo, é o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, num novo cenário, com os convidados que vieram de vários estados do Brasil para mais uma temporada. Agora estudando sobre o Espírito Santo, isso mesmo. Vamos aprender mais a respeito desse Deus Espírito Santo, um humilde ser, humilde Deus, que tanto nos ama, que trabalha diuturnamente para a nossa salvação. E a cada semana estamos aprofundando o nosso estudo, conhecendo mais a respeito do Deus Espírito Santo. Quero convidar você em casa também a tomar a sua Bíblia. Aqui todos já estamos com nossas Bíblias. Eu quero convidar você a se unir a nós nesse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Nesse nono tema, vamos aprender agora sobre a obra do Espírito Santo no crente. Qual é a obra que o Espírito faz no coração daquele que aceita, no coração daquele que deseja servir a Deus? É o que nós vamos entender hoje. Mas nós temos um costume muito bom aqui, a gente não abre o livro de Deus, a Palavra de Deus, sem antes fazer uma oração. Quero convidar então a todos nós que estamos aqui a orarmos, você também de casa, se juntar a nós nesta oração, para buscarmos a direção de Deus para esse estudo. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos como amigos e irmãos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, a estar conosco agora, iluminando nossa mente, a compreensão e abrindo nosso coração para a aceitação da Tua vontade, das verdades que o Senhor revela nesse livro. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então avançando com o nosso estudo a respeito do Deus Espírito Santo. Hoje, ao falar sobre a obra do Espírito Santo no coração do crente, eu queria começar com o seguinte raciocínio. A obra do Espírito Santo, o papel que o Espírito Santo desenvolve em nossa salvação é tão essencial. Por quê? Porque é o Espírito quem implanta em nossa vida os benefícios obtidos por Cristo ao morrer na cruz do Calvário. Você entendeu o que eu falei? Eu vou repetir para você entender. Tão essencial quanto a morte de Cristo na cruz é a obra que o Espírito Santo realiza hoje no coração humano. De forma alguma queremos minimizar o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício dele foi perfeito, foi único. Agora, não é porque Cristo foi crucificado que todo ser humano será salvo, certo? Cristo foi sacrificado, conquistou o direito de salvar a todos. É por isso que em João 3,16 nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê. Ele morreu para salvar o mundo. Agora, o mundo inteiro vai ser salvo? Nós sabemos que não. Se você for para Apocalipse capítulo 20, lá é dito que os perdidos serão como a areia do mar. É esta analogia que a Bíblia usa. Então haverá muitos perdidos. E quem são estes que se perderam? São aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo em seu favor. Agora, Cristo sacrificou-se, morreu morte vicária, assegurou o direito de nossa salvação. E hoje é o Espírito Santo quem atua no coração de todo ser humano para que ele aceite esse sacrifício. Então, Cristo morre e agora o Espírito aplica os méritos dessa morte santa na vida daquele que crê. É por isso que eu repito, tão essencial quanto a morte de Cristo na cruz é a obra do Espírito Santo hoje no coração humano. Pois sem esta obra não há arrependimento, não há conversão e não há salvação. Então, o Espírito Santo é o substituto de Cristo, que vem para continuar o trabalho. Então, Jesus ressuscitou, foi aos céus e começou um trabalho de advogado. E enviou o Espírito Santo como outro, igual a ele, Consolador, para estar conosco,
para estar em nós, para estar para sempre conosco. Então é por isso que é essencial entendermos a obra que o Espírito faz hoje no coração do homem. Porque se o Espírito não fizer esta obra, e nós vamos ver hoje que esta obra do Espírito é nos levar a Cristo, os méritos que Ele conquistou na cruz não terão efeito nenhum sobre a nossa vida, a menos que o Espírito Santo tenha êxito em fazer esse trabalho em nossa vida. Aqui nós chegamos ao cerne do cristianismo. O que o Espírito faz? Qual é a obra dele para que eu seja salvo? Está pronto? Então vamos lá. A primeira obra, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer de nossa situação desesperadora. Quem não se vê nessa situação desesperadora, quem não se vê como um pecador carente da graça, é porque o Espírito Santo não encontrou espaço no coração dele ainda. E me vem à mente agora uma parábola contada por Jesus, a do fariseu e do publicano. Lembra do fariseu? Ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, assassinos, eu não sou como eles. Está vendo esse publicano aí? Eu também não sou como ele, viu? Eu sou bom. Será que a nossa visão ainda é de um fariseu? Eu não preciso de nada? O que a Bíblia fala sobre a situação humana? Sobre a condição humana? Bom, vamos começar então. Qual é a real condição do homem? Em João 8,34, Jesus fez um discurso e ele falou algo muito duro. Jonas, você por gentileza leia para nós e nos ajuda a entender? Sim, pastor. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quem é que está dizendo aí, Jonas? Jesus. É o próprio Cristo. E ele diz assim, todo aquele que comete pecado é o que agora? Escravo do pecado. Deixa eu perguntar para vocês aqui, alguém aqui nunca pecou? Você em casa, você já cometeu pecados? Certamente. Todos nós pecamos. Se todos nós pecamos, segundo Cristo, todos nós somos escravos do pecado. Então esta é a nossa real condição. Nós somos escravos do pecado. Essa é uma escravidão terrível. Você já ouviu falar sobre as naturezas que nós possuímos? E todos nós temos duas naturezas, uma natureza carnal e uma espiritual. Na realidade, a gente nasce com a natureza carnal e essa natureza espiritual é implantada por Deus quando nós permitimos. Mas o ser humano, se deixado sós, ele vai desenvolver uma vida carnal. A natureza carnal vai dominar. E o que é que tem nessa natureza carnal? O que há de pior no homem? Porque nós somos escravos do pecado. Então, essa é a nossa real condição. O homem tornou-se escravo do pecado e, ao pecar, destinado à morte. Então, este era o nosso estado original. Escravos do pecado, destinados à morte eterna. A nossa situação é esta, ou pelo menos era esta. Então veja o que a palavra de Deus ensina. Agora, o que o Espírito Santo faz pelo homem escravo do pecado e destinado à morte? João 16, 8. Mariana, por gentileza. João 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou assim, eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Você entende bem esse verso? Você consegue entender o que é o convencimento do pecado que o Espírito Santo faz?
Esse é o primeiro ponto que Jesus ensinou. Ele nos convence do pecado. Como que é isto? Olha para o Salmo 51, que é o salmo de confissão de Davi após ter pecado com Betseba. Vamos ver aqui então, por gentileza, nos ajude aí então, Leandro, com a leitura dos versículos 11 e depois o 13. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Agora o versículo 13. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi está dizendo que se o Senhor não tirar dele o Espírito, ele então se converterá e converterá os pecadores no seu caminho. Então, o papel do Espírito Santo primeiro é nos convencer do pecado. Ele nos convence de que nós estamos errando o alvo. Esta é uma definição de pecado na Bíblia, errar o alvo. Você sabe que quando vamos estudar a Bíblia de uma forma mais detida, a gente descobre muita coisa. E uma delas é que você tem, apenas no Novo Testamento, 9 termos gregos para pecado. Se eu perguntar para muitos assim, o que é pecado? A resposta clássica será a transgressão da lei. E isso está certo, porque transgredir a lei é pecado. Mas a palavra grega que aparece aí é a palavra anomia. Nomos é lei e anomia é aquele que está contra a lei, aquele que quebra a lei. Só que anomia, transgressão da lei, é uma palavra grega para pecado, mas tem mais 8. E estas 8 palavras gregas ensinam que quebrar a lei é pecado. Errar o alvo de Deus para a sua vida é pecado. Não ter o conhecimento bíblico que você deveria ter é pecado. Não ter o poder espiritual que você deveria ter é pecado. Tem um termo grego que significa passar da linha, ir além da linha divisória, é pecado. Então, nessas 9 definições que nós temos na Bíblia de pecado, a gente descobre que todos nós estamos em pecado. Mas não é isso que finalmente a palavra de Deus reconhece, que todos nós somos pecadores. Paulo chega a dizer assim, não há um justo sequer, não há um que faça o bem. O profeta diz que nós estamos imundos, da planta do pé ao topo da cabeça, é tudo chaga, imundície. Esse é o estado do homem pecador. Agora vem o Espírito Santo para dizer para você, você é pecador, você está em pecado. Mas ele vai convencer você de que você, estando em pecado, você pode sair dessa escravidão. Então o Espírito Santo vai ajudar você a ir até Cristo, porque Cristo pode transformar você. O Espírito Santo também te convence da justiça. O que significa convencer da justiça? Isaías 64, verso 6, por gentileza, Miriam, lê para nós esse texto. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todos nós somos imundos. E a justiça que eu tenho? E as boas coisas que eu faço? E as boas obras que eu pratico? São trapos de imundície. Não serve para nada. Nada. Qual é a obra do Espírito Santo? É dizer para você que você é pecador, que a sua justiça própria não serve para nada, mas ao mesmo tempo, ele tem a solução para você. Ele mostra a solução. Então, a primeira função dele, como eu disse, é fazer-nos reconhecer o nosso estado verdadeiro, que é um estado de pecaminosidade. Eu gosto muito de ilustrar essa verdade com 2 textos, Gênesis 3:7 e Gênesis 3:21. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas em Gênesis 3:7 diz que Adão e Eva, quando perceberam que estavam nus,
eles escolheram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Quanto tempo duraria uma folha de figueira, arrancada da figueira? Poucos dias. Logo, logo ela se desfacelaria. Mas em Gênesis 3:21, é dito que Deus fez peles, fez vestes de peles de animais para Adão e Eva e os vestiu. Então, na vestimenta da folha de figueira, nós temos um quadro da tentativa humana de resolver o problema do pecado. Mas na pele do cordeiro, nós temos a solução divina e definitiva para resolver o problema do pecado. Então você não consegue cobrir os seus pecados com folha de figueira. Você precisa da vestimenta do sangue, da vestimenta da pele do cordeiro, que neste contexto simboliza a justiça perfeita de Cristo. Então o Espírito Santo é o agente que nos leva a essa salvação. E como que ele faz isso? Primeiro convencendo você de que você é pecador, de que você não tem nada para oferecer. Mas ao mesmo tempo o que você precisa é aceitar aquilo que foi feito para você, uma veste pura de justiça. Isso se chama na Bíblia justificação. O que é justificação? É o ato de Deus lançar por terra a obra humana e fazer por ele aquilo que ele não pode fazer. Você entendeu? O que é ser justificado? O que é justificar? É o ato de Deus pegar as tuas obras, tudo que você acha que é bom que você faz, lançar por terra e fazer por você o que você não pode fazer. Isso é ser justificado. Então o Espírito Santo traz essa consciência da nossa pecaminosidade, mas ao mesmo tempo apresenta a solução. Isto é convencer da justiça. E o que é convencer agora do juízo? Apocalipse 22:12 diz que eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As obras. Mas espera aí, pastor, agora minha cabeça deu um nó. Primeiro o senhor diz que as nossas obras são como trapos de imundície. Deus tem que lançá-las ao solo. Mas se eu vou ser recompensado pelas obras, como é que fica essa situação? É simples. Não são as tuas obras. São as obras de Cristo em você. Numa semana aí para frente, nós vamos estudar os frutos do Espírito. E em contraste com os frutos do Espírito, na Bíblia, você encontra as obras da carne. Então você tem, na vida daquele que não aceitou a Cristo como Salvador, e nem é submisso ao Deus Espírito, você tem as obras da carne. Aquele que aceitou a Cristo como Salvador, e a vida é submissa ao Deus Espírito Santo, ele tem os frutos do Espírito. E quando Cristo voltar, a recompensa será dada se você tem obras da carne ou se você tem frutos do Espírito. Se você tem obras da carne, você vai ser condenado. O destino será o lago de fogo. Mas se você tem os frutos do Espírito, você vai ser salvo. Mas para aí, pastor, e como é que são esses frutos do Espírito? Como é que eu faço para praticá-los? Bom, espera. Tem que ter paciência. Mas vai chegar o dia, nos próximos programas, que você vai entender isso bem. Nós vamos estudar aqui sobre os frutos do Espírito. Mas esses frutos do Espírito, eu posso adiantar, são as obras que o Espírito faz na sua vida. Não é você. É o Espírito. Eu tinha um professor na faculdade, e na faculdade onde eu estudei, lá em Cachoeira, na Bahia, na FADBA. Um abraço para todo mundo da FADBA, aí em Cachoeira, na Bahia. Saudades do meu período aí, 91 a 94, eu passei aí. E nós morávamos na escola, e lá embaixo, próximo ao rio, havia a cidade onde as famílias iam fazer suas compras. E várias pessoas não tinham muitas condições, como eu também não tinha, e a gente ia e voltava carregando as compras nas sacolinhas. E um dia uma dessas
esposas de teologando. A gente chama de teologando quem está fazendo teologia, né? Uma esposa de teologando, de uma pessoa que fazia teologia, estava voltando para casa com suas comprinhas, e um professor meu parou e disse: irmã, a senhora quer ajuda? Ela disse: quero, claro, entra aí no carro. Colocou essa irmã então aí atrás com a sua comprinha, saiu da sua rota e levou até a casa dela. E entregou a irmã em casa, ajudou-a com a compra. E quando ele voltou-se para ir embora, essa senhora disse: pastor, obrigado, que Deus lhe pague. Ele se voltou e disse: irmã, eu só trouxe aqui porque Deus já pagou. Eu só trouxe a senhora aqui porque Deus já pagou. Ele não vai me pagar o que eu fiz. Eu fiz porque Ele já pagou. Você entendeu a diferença? Você não faz coisas boas para Deus pagar você. Você faz coisa boa porque Ele já pagou. Aliás, Ele pagou tudo. Na cruz. Quem se encontra com o homem da cruz, nunca será mais o mesmo. Nunca mais. Porque se encontrar com o homem da cruz, é ter a vida transformada. Olha para os personagens da Bíblia. Lembra dos soldados lá em João? Eu acho que capítulo 7. Foram prender a Jesus. Vieram prender a Jesus. Mas ao invés de prendê-lo, pararam para ouvir o que ele estava falando. E eles ficaram estupefatos com a pregação de Cristo. E eles voltaram para o Sinédrio. E os líderes perguntaram: cadê o prisioneiro? Ah, o prisioneiro? A gente não pode trazer. Mas por que não puderam? Nós jamais ouvimos alguém falar como ele. Jamais alguém falou como esse homem. Não dá para prender ele. Isso é contato com Jesus. Isso é cristianismo. Infelizmente, há um ramo do cristianismo que tem colocado a prática de obras, penitências, longas caminhadas, acender velas, para agradar a Deus, para mostrar sua religiosidade. Isso não te ajuda em nada. Porque você não pode agradar a Deus. Porque nós somos pecadores. Não há nada que você faça que possa ajudar nesse processo. Nós só precisamos ser dependentes. É isso que Deus quer. Dependentes. Quando é que a gente vai entender isso? Cristianismo é ser dependente. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é estar ligado. Lembre de João 15? Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Querem ter vida? Tem que ficar ligado. Como é que eu me ligo a Cristo? O livro dele. Os joelhos no chão. O pensamento nele. Quando abrir a boca tem que ser sempre para abençoar. Para falar bem. Se você é tentado a abrir a boca para falar mal de alguém ou de alguma coisa, fecha a boca. Você consegue imaginar Cristo falando mal de alguém? E a única vez que ele provocou lágrimas foi para ajudar, foi para divertir, foi para repreender. Jesus nunca provocou uma lágrima desnecessária. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Ele que faz isso com a gente. Ele que muda. A gente nem percebe, mas ele vai mudando. Se a gente vai deixando, ele vai mudando. Lembra de Jesus, Nicodemos? O vento. Nós temos muita coisa para aprender hoje ainda, mas temos que chamar o intervalo. A gente vai para o intervalo e voltamos para continuarmos a entender a obra, ou continuar entendendo a obra do Espírito no coração
do crente. Não sai daí, crente. Eu já volto. Estamos de volta com o Bíblia Fácil. Eu chamei você de crente, você já é crente? Ah, pastor, não gosto desse nome. Mas nós temos que crer em Deus. Se você não é crente, você é descrente. Bom, não se preocupa com o título. O importante é a sua relação com Deus. E essa relação tem que ser pautada na Bíblia, conduzida pelo Espírito. Quer aprender mais do Espírito? Olha aqui, um lindo presente que a gente preparou para você. Você não pediu ainda? Essa revista é de graça. Contém 15 temas sobre o Espírito Santo que podem mudar a sua vida. Basta você dar um telefonema, basta acessar um site ou mandar um WhatsApp. Isso é simples. Então faça. Pastor, mas aí, vai atender o Brasil inteiro? Brasil inteiro. E se pedirem 1 milhão de revistas? A Novo Tempo vai produzir 1 milhão. Fica tranquilo. Quantos precisarem, nós vamos imprimir. Vamos pagar os correios para chegar na sua casa. Sabe por quê? Porque a Novo Tempo só existe por uma missão. Ajudar você a chegar no céu. Só isso. Assim como todos nós aqui. Novo Tempo só existe para isso. Ajudar as pessoas a chegarem nos céus. Eu disse no primeiro bloco, quando Cristo voltar, a salvação vai ser, a recompensa vai ser dada de acordo com as obras. Mas a obra não é você que faz. A boa obra é o Espírito que produz em sua vida. Lembra do professor lá, de teologia? Eu trouxe a senhora aqui porque Deus já pagou. Senão não traria. Ele já fez, por isso que eu vim trazer a senhora aqui. Mariana, você tinha uma pergunta? Não é bem uma pergunta, é uma colocação. Contribuição. O que foi dito agora é muito importante, né? Porque no mundo que a gente está vivendo, muitos líderes de outras religiões, né? De outras denominações, eles pregam o contrário, que a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, é muito nociva à vida, né? E isso é pregado a jovens, pessoas que estão buscando, ainda não têm experiência, não têm conhecimento, né? E já é dito logo no início que a experiência íntima com Cristo não é bom para a pessoa. Então, eu acho isso muito importante de ser dito, né? De ser estudado. Infelizmente, tem muitos que trabalham contra a religiosidade, né? Tem pessoas que acham que a religião é até permissiva, né? É claro que alguns aspectos da religião são perigosos, mas aqui a gente está falando da essência do cristianismo, né? Está falando que a Bíblia nos ensina, nada fora da Bíblia, como vocês perceberam aqui. Agora, a nossa salvação, ela depende completamente da obra que o Espírito Santo faz em nossa vida. Por isso, é o tema dessa semana, né? A obra do Espírito Santo no crente. O que o Espírito Santo faz por nós? Já vimos aqui que ele nos leva ao reconhecimento de que nós somos pecadores, carentes da graça de Cristo, que ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas o Espírito também nos conduz ou nos guia em toda a verdade. E aqui tem um texto do próprio Cristo de João 16:13, que eu vou pedir então a Adriana que leia para a gente. João 16, verso 13. Por favor, Adriana. Quando vier, porém, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, disse Cristo, ele nos conduziria a toda a verdade. Eu gosto disso. O Espírito não leva você a verdades parciais. Ele apresenta a você toda a verdade. Então, quando uma pessoa se submete à direção do Espírito Santo, ele vai conhecer toda a verdade. E essa verdade que o Espírito apresenta é o caminho pelo qual nós devemos pautar a nossa vida. Eu não posso fazer vistas grossas a alguma verdade que a palavra de Deus ensina. Eu não posso. Tudo o que a Bíblia ensina eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir a fundo, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Eu não posso depender do meu padre, do sacerdote, do meu pastor, do meu bispo, do meu missionário, quem quer que seja, para a minha vida espiritual. Vocês não podem depender de um pastor. Vocês têm que pesquisar por vocês mesmos. O que a gente está fazendo aqui é dando um start para vocês. É tentando levar vocês a se apaixonarem pela Bíblia,
está tentando ajudar vocês a encontrar um método de aprendizado. Mas vocês têm que pesquisar por vocês mesmos. Meu filhinho de 3 anos teve uma crise, alguns meses atrás. Detectamos diabetes tipo 1 nele. A glicemia dele foi a 560. Ele podia ter convulsões e ter paradas cardíacas. Com meu filho nesse estado, de 3 aninhos, no meu colo, você acha que eu teria coragem de pegar essa criança e ir lá pro homem da padaria da esquina do meu bairro e dizer assim, seu João, o que eu faço com meu filho? Você faria isso com o seu filho? Vai lá no padeiro perguntar o que acontece agora com a glicemia 560? Não, a gente vai parar num especialista, onde ele aplica as doses de insulina para baixar a glicemia, 9 dias de UTI, para regularizar, para levar meu filho para casa. Se a gente faz isso para salvar um filho e para salvar a sua vida eterna, vai ficar confiando nesses homens que às vezes ensinam por aí, que nunca passaram por uma escola de teologia, não conhece Bíblia e quer ficar ensinando coisas que não está na Bíblia, ou contrariando o que está na Bíblia? Vai depender até quando desse povo? Vai acreditar até quando que tudo que falam para você é verdade? Há quantos anos você está na igreja? 40 anos na igreja? Aí a gente começa a falar de Espírito Santo, mas eu nunca ouvi o que o pastor está falando, eu nunca aprendi na minha igreja. Sai dessa igreja! 40 anos na igreja, não ouviu isso? Sai da igreja! Está perdendo seu tempo? Está arriscando a tua vida eterna? Está confiando a tua vida eterna na mão de outros que não sabem de Bíblia, que não estudam Bíblia, que não ensinam Bíblia? Olha o que o Cristo falou. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. O que não falta hoje no Brasil é guia cego. É gente que não sabe nada de Bíblia e quer ensinar a Bíblia. Aí fica fantasiando para você o dia inteiro, falando Deus é amor, Jesus perdoa, e isso é verdade, mas não sai disso. Se você pergunta, o que é pecado contra o Espírito Santo? Não sei. Me fala sobre os dons espirituais? Não sei. E essa história de 10 mandamentos, tem que guardar sábado? Não sei. Você vai ficar dependendo disso a vida inteira? Ninguém vai fazer nada por você, não. Tem que ser você. Agora, quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele vai te levar aonde? A toda a verdade. Semana passada ligou um pastor aqui para mim. Um pastor disse, pastor Ari, eu estou entregando minha igreja. Estou entregando minha igreja, meu ministério. Eu aprendi verdades com o Novo Tempo que eu nunca tinha pregado nem aprendido. Em 40 anos de pastor. Estou entregando meu ministério, entregando minha igreja. Eu quero ser batizado, o senhor me batiza? Batizo. Se o senhor crê no que está nesse livro, eu batizo. O que leva uma pessoa a fazer isso? Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. O que mais faz o Espírito? Ele concede dons às pessoas, ele capacita as pessoas. Olha para Atos 1, verso 8. Meu amigo Stein vai ler para a gente, por gentileza. Atos 1, 8, por gentileza. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos o quê, irmãos? Amigos? O quê? Jesus não precisa de advogado. Ele precisa de testemunha. Então a nossa função aqui não é ficar defendendo Cristo. Não. É testemunhar por Ele. É diferente. O que faz uma testemunha? Em sua vida ele dá mostras daquilo que Deus tem feito no coração dele. Testemunho. O Espírito vai vir e vocês vão testemunhar. Agora, você não pode testemunhar daquilo que você não viu. Você não pode dar o que você não tem.
E sobre o Espírito Santo, muita gente está por aí dizendo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho autoridade espiritual sobre vocês. Então o que eu falar aqui é lei. Lei? Nem na China tem que ser lei. Nem aqui, nem na China. Outro dia eu batizei uma jovem de uma igreja destas, onde aquilo que o pastor, o presbítero, o ancião lá fala é lei. Eu perguntei a ela, escuta, em que a tua igreja acredita? Ela disse, pastor, eu não sei. Mas você acredita em quê? No que o pastor fala? Eu digo, mas eu quero saber o que a igreja sua ensina. E olha, ela fez isso. Uma dificuldade tremenda para me conseguir uma cópia da doutrina da igreja. Daquilo que a igreja ensinava, daquilo que a igreja cria. E ela me trouxe um livrinho assim com 6 doutrinas. Eu disse, isso é tudo que a sua igreja crê? Eu só fiquei sabendo agora que eu consegui esse livro, com muita dificuldade, que o pastor não queria me dar. Mas peraí, o pastor não queria te dar? O pastor não queria que você soubesse em que a igreja crê? O pastor não quer saber quais são as doutrinas da Bíblia? Que pastor é esse? Você está entendendo? Cadê transparência? Cadê coerência? É o Espírito que tem que nos ajudar a entender esse livro todo, de Gênesis a Apocalipse. Agora eu creio em 6 doutrinas, mas nem divulgo para a membresia, nem posso dar uma cópia desse livro. E ela quase que teve que, para conseguir uma cópia, e ela me mandou. Você está entendendo? É séria a questão, nós temos que ser testemunhas, testemunhar aquilo que Deus tem feito. Testemunhar de tudo que a gente está aprendendo, levar para as outras pessoas. Sim, Mariana. Pastor, eu quero deixar um testemunho meu, que é para a honra e glória do Senhor. Dia 12 de junho, eu cortei meu pé, trabalhando em casa, fazendo algumas coisas, e eu levei 7 pontos. No dia 22, eu recebi a mensagem da Kathleen, me convidando para participar de uma seletiva, né? Uhum. E eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe da minha condição. Não conseguia andar, ficava em cima da cama. E eu falei, se o Senhor quiser que eu vá, o Senhor vai preparar todas as coisas. E o Senhor foi me curando aos poucos e foi me mostrando que eu tinha que confiar nele. E eu pedi muita guia do Espírito Santo para que o inimigo não viesse me enganar. Porque ele me deixava muito desanimada, muito triste. Algumas pessoas falaram coisas que não foram legais de ouvir, me colocando para baixo. Mas eu confiei. E aí, uns 4 dias antes de vir, eu consegui andar sem as muletas, porque dentro de mim o Senhor tinha falado que eu não iria vir de muleta. Então eu fiquei muito feliz por ter sido escolhida, Deus ter se preparado, né, de eu estar aqui nesse estudo. E eu falei para o Senhor, eu tenho um testemunho para contar. E que se o Senhor quisesse, eu contaria para todo mundo, né? Olha isso aí. Então eu estou muito feliz. Você veio aqui testemunhar, né? Que na hora certa você jogou a muleta, né? Deus te permitiu andar, a despeito do acidente que você teve, para estar aqui. Sabe por quê, Mariana? Porque você está aqui para aprender mais verdades, para aprender mais do Espírito, que pode conduzir você. E olha, esse Espírito que quer nos conduzir, ele também transforma nossas vidas. Olha o que ele faz por nós. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, aquele que declara o seu serviço ao Senhor Jesus é pelo Espírito Santo. Aquele que se entrega a Cristo é obra do Espírito Santo, não pode ser outro. Olha o que Jesus ensinou em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede dele, esse vai dar testemunho de mim. Então, o Espírito testemunha quem? Testemunha de Jesus. O Espírito aponta para Cristo como solução para o nosso problema, como solução para o nosso pecado.
Ele faz morada em nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, 16, 17, que nós somos templos do Espírito Santo. Ele quer habitar em nós. Então, o teu testemunho, Mariana, não é por acaso. E veja, todos vocês aqui mandaram vídeos, não foi? Para se inscrever no programa? Todos mandaram. Inclusive a Miriam, né? Eu assisti todos os vídeos que vocês mandaram. E eu queria rever agora com o pessoal de casa. Queria convidar você para rever o vídeo da Miriam. Ela mandou para nós. Acompanha comigo aí como foi o vídeo da inscrição da Miriam. Oi, boa tarde. Aqui é a Miriam Lazzarini Luiz. Moro em São José do Rio Preto. Tenho um sonho muito grande de fazer o Bíblia Fácil, de conhecer o pastor Arilton e me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Venho através desse vídeo pedir para que eu seja escolhida para participar, porque o meu sonho é fazer parte da família de Deus. E se Deus me abençoar, eu vou conseguir. Já tem muito tempo, muitos anos que eu sonho com isso. O caminho foi muito longo, muito difícil. Eu espero que através dessa filmagem eu consiga. Aguardo ansiosamente, desesperadamente, para que isso aconteça. Um beijo a todos. Que Deus me ajude, me ilumine, para eu ser escolhida. Viu aí? Que inscrição emocionante, né? E depois que eu assisti esse vídeo, e ela falou do sonho dela, de aprender mais, de ser batizada, eu falei, claro, vamos trazer essa mulher. Miriam, vem aqui, por favor. Sabe, Miriam, nesse vídeo de 1 minuto e meio que você mandou aqui para o Bíblia Fácil se inscrevendo, você falou uma coisa que me marcou desde a primeira vez que a produção mandou para mim esse vídeo. Você falou assim, olha, é uma atitude, eu estou numa situação desesperadora. Sim. Eu guardei isso. Porque lembra que hoje, no primeiro slide, eu disse para vocês que a primeira obra do Espírito Santo é mostrar a nossa situação desesperadora? Essa é a primeira obra. Quando ela falou assim, pastor, eu estou numa situação desesperadora. Eu quero ser batizada. Miriam, isso é o Espírito Santo trabalhando em sua vida. Você consegue ver isso claramente? Consigo. Hoje sim eu consigo. Eu percebi e vi Ele trabalhando em mim. Isso não começou agora, né, Miriam? Há anos, né? Ele vem trabalhando. E quando a gente dá espaço para Ele, aí Ele vai atuando de forma mais poderosa, né? Correto. E eu senti mais agora, quando veio a pandemia, essa doença, e fez a gente ficar mais próximo. Você falou no vídeo que você tem um sonho de ser batizada. Sim, Tá pronta? sim. Hoje eu estou. Posso dizer que eu estou pronta. Amém. Amém. A gente, Miriam, antes de batizar uma pessoa, a gente faz algumas perguntas para ela. Eu queria perguntar para você 3 coisas. Sim. Primeiro, você acredita nesse livro como sendo a palavra de Deus, única regra de fé e prática, e você se compromete a pautar a sua vida de acordo com esses ensinos? Com toda certeza. Sim? Sim. Você aceita Cristo como teu Salvador pessoal e promete todos os dias da sua vida gastar tempo com Ele para aprofundar sua caminhada e para que Ele prepare você para a vida eterna? Sim. Sim? Sim. Você hoje quer se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, tornando-se um membro da igreja local e também da igreja mundial, passando pelo batismo por imersão e se unindo à igreja mundial, dedicando seus dons e talentos também para ajudar na pregação do Evangelho, dessa forma se preparar e ajudar outros a se prepararem para a volta de Jesus? Sim. Sim? Sim. Então quero convidar todos vocês que estão aqui no estúdio e você que está em casa também nos assistindo agora, porque nós vamos sair agora. E nós vamos aqui para o auditório da Novo Tempo, onde Miriam tem um tanque batismal esperando você para esse momento tão especial. Tá? Amém, pastor. Muito Agora eu vou obrigada. pedir você que se assente um instante, porque antes de sairmos,
nós vamos ter uma música. E você que está em casa também, antes de assistir o batismo da Miriam, nós vamos ter uma música. Sabe por quê? Porque agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Esse Espírito tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito nos mostra a necessidade que nós temos de Cristo. E quando você se entrega a Cristo, você passa pelo batismo, como Miriam vai passar agora. Então, enquanto a gente ouvir essa música, eu queria convidar você agora a tomar a sua decisão por Cristo, a decisão pelo batismo. Para nós que estamos aqui no estúdio também. E se você quiser também se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, passando pelo batismo, se comprometendo pela graça de Deus daqui para frente, viver tudo o que esse livro ensina, o que a gente tem aprendido aqui e o que você tem aprendido em casa, eu vou convidar você a ficar de pé e a também tomar uma decisão. Mas pastor, eu fui batizado numa outra igreja. Tá, mas você conhecia todas as verdades da Bíblia antes de ser batizado lá? Aprendeu coisas que você não sabia? Você pode passar por um outro batismo. Mas e se eu quiser, pastor, eu fui batizado nas águas, e se eu quiser ser adventista sem passar por um novo batismo? Você também pode. Você faz uma profissão de fé. Você declara crer em tudo que a Bíblia ensina, que a Igreja Adventista ensina, você pode também ficar de pé. Nós vamos aceitar você como membro também, acreditando que aquele batismo por imersão foi válido, mas que você agora está disposto a viver as verdades que você está aprendendo. Então, se você quiser tomar essa decisão agora, você aqui no estúdio também pode ficar de pé. E você que está em casa também pode ficar de pé. Enquanto a gente ouve essa música, eu vou estar orando por sua decisão. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro
este vaso que é pra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Amém. Miriam, vem até aqui por gentileza. Nós vamos sair agora. Adriana, louvado seja Deus pela sua decisão. Você está de pé para Jesus hoje. Mas tem mais gente que podia ficar de pé hoje também. Dizendo sim para Cristo e para as verdades que estamos aprendendo aqui. O Espírito tem trabalhado no coração de vocês. Vocês não estão aqui por coincidência, mas por providência. Viu? Alguém mais quer ficar de pé e dizer: eu quero, pastor, a partir de hoje, me unir à Igreja Adventista pelo Santo Batismo. Não vai ser hoje, o de vocês, mas no prazo que vocês acharem necessário. Mas vocês podem tomar essa decisão hoje também, de viver essas verdades. Então você está se unindo aqui, é a verdade que a palavra de Deus ensina, tomando a sua decisão por Cristo. Alguém mais quer ficar de pé e dizer: pastor, eu também quero. Eu quero. Eu não consigo sozinho, mas pela graça dele eu vou conseguir. Porque ele é quem dá o poder na minha vida. Ele é quem faz isso por nós. Alguém mais quer ficar? E dizer: eu também quero, pastor. Eu também quero tomar minha decisão pela verdade. O Espírito está falando com você. Não resista a ele, não. Não resista. Esse Espírito que a gente tem aprendido aqui, ele tem falado com todos nós. Está falando com você de casa também. Está falando com você agora. Eu sei que muitos já estão de pé aí, mas tem gente precisando levantar em casa também. Fica de pé em nome de Jesus e toma a sua decisão pela verdade. Para seguir a Cristo, porque o Espírito vai te conduzir a toda a verdade, não verdades parciais, a toda a verdade. Eu queria orar por você agora. Orar pela Adriana, orar por cada um de vocês. Fecha teus olhos. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esta obra maravilhosa que o Senhor tem feito no coração de tantas pessoas, em nosso coração. Te louvamos por isso. Agora suplicamos a Tua bênção também sobre a Miriam, que vai, daqui a alguns minutos, passar pelo santo batismo. Que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida lá nos céus. E que ela permaneça fiel ao Senhor, até que Jesus volte para buscar a todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos vocês, então, a nós irmos agora até o local do batismo. Miriam, vamos? Chegamos a esse momento todo especial, onde a Miriam vai realizar então um sonho, que você tinha, de ser batizada, entregando sua vida a Jesus Cristo. Miriam, para nós é uma alegria. Deus tem trabalhado no seu coração e deu a você essa oportunidade. Que Ele continue te abençoando ricamente e protegendo você e a sua família. E para perdão dos teus pecados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida lá nos céus, como ministro do Evangelho, em obediência à ordem de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse momento é muito especial
porque Cristo nos mandou ir, batizar e fazer discípulos. Que você possa tomar também a sua decisão, você que ainda não passou pelo batismo, porque Jesus mesmo disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Eu e você queremos o céu. Esse momento é muito especial, porque é nesse momento que o nosso nome é colocado no livro da vida lá nos céus. Que você tome hoje a sua decisão, que você procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa, que você passe pelo batismo e que você permaneça firme ao lado do Senhor até que Ele volte. Amém. Que Deus te abençoe.